Hoje eu vou conversar com vocês sobre rotina. Por que isso é tão importante na educação das crianças pequenas? Meu nome é Ana Paula Crovador, esse é o canal Sou Mãe e hoje nós vamos falar sobre a rotina. Por que temos que ter essa rotina organizada para as crianças? Porque criança pequena precisa de previsibilidade. Porque se para nós, que somos adultos, a rotina é tão importante, imagine para as crianças que não têm repertório de vida. Para elas não sabem o que vai acontecer. E isso de não saber o que vai acontecer deixa a criança agitada, deixa a criança insegura, deixa ela nessa inquietude que ela fica te perguntando e querendo saber tudo o que vai acontecer, como que vai ser, e isso dá uma certa agitação aí nas crianças. Quando a gente coloca uma rotina para a criança com horários previamente já previstos para ela, não que isso precisa ter uma rigorosidade, tipo, o almoço tem que sair 12:30, não pode sair meio-dia, ou o almoço não pode sair, ou é 11:30, não pode sair 11, nem meio-dia e meio. Não é isso, é que dentro deste horário, dentro deste período, o almoço tem que acontecer. Ter esse horário de almoço, que a criança tenha esse lugar para sentar, que seja junto à mesa, na cozinha, que não tenha telas, que não tenha televisão, que seja principalmente na companhia da família, para que ela possa ter o modelo, e isso vai fazendo com que ela aprenda a ver, entender também que a refeição é um momento prazeroso, gostoso, e que vê os adultos comendo, ela já vai vendo, né, que ele experimentou, ela vê as caras que a gente faz, ela fala, puxa, acho que eu vou provar, né, aquilo lá que eu não provei ainda. Então, isso é muito importante. Então, ter essa rotina de saber que ela vai acordar, ela vai ter o momento dela brincar, dela assistir, se ela pode ter o momento ali de assistir algum desenho, alguma coisa. Se ela é muito pequenininha, a gente fraciona esse tempo de tela entre manhã e noite, né? Você não vai deixar ela a manhã inteira na frente das telas, de maneira nenhuma, e nem à noite, quando voltar da escola, ou quando chegar em casa, de algum lugar, vai deixar ela na frente das telas, de maneira nenhuma. Então, a gente fraciona isso. 20 minutos, meia hora de manhã e mais meia hora, 20 minutos, 40 minutos à noite. Então, a gente vai fracionar. Então, ter esse momento de acordar, tomar café, fazer sua refeição, fazer sua higiene, brincar, passear, ir caminhar, enfim. Aí, de acordo com a rotina da organização familiar de cada família. Mas que a criança tenha isso previamente organizado, para ela ter essa previsibilidade, porque assim isso acalma a criança. Então, sempre quando acordar, você vai contar para ela o que vai acontecer. Bom dia, agora nós vamos tomar café, depois a gente vai brincar. Aí depois de brincar, a gente vai almoçar. Então, a gente vai falando por partes, não precisa falar a rotina dela do dia inteiro, porque é muita coisa. Então, você fala até aquele período da hora do brincar. Aí ela tá brincando, então depois de você brincar, a gente vai almoçar e depois do almoço a gente vai para a escola, né? Ou então, se vocês estão no final de semana, aí no final de semana a rotina muda um pouquinho. Pode mudar? Pode, sem problema nenhum. Final de semana a rotina pode dar uma mudadinha. O importante é que a gente não desconfigure tanto assim. Quando as crianças vão crescendo, a gente pode mudar um pouquinho mais, a rotina pode se estender, né? O almoço pode ficar um pouco mais tarde, ela dorme um pouquinho mais, enfim. Aí as coisas vão ficando um pouco mais flexíveis. Mas enquanto elas são pequenininhas, vocês vão sentindo pela própria demanda delas que é importante, até no final de semana, manter aí um pouquinho mais, não, como eu falei, não é nada muito, não coloque isso dentro de uma caixa, mas tudo a gente tem que ser flexível, né? Mas que a criança entenda que tudo vai acontecer dentro do como é previsto. A gente organiza ela. Se vai mudar muito a rotina, hoje nós não vamos almoçar em casa, nós vamos almoçar fora, nós vamos no restaurante, vamos na casa de algum amigo, na casa da avó, na casa do tio. A gente já conversa com a criança no momento que ela acordou, que ela está tomando café, hoje nós temos uma programação diferente, sabe? Então, tudo que é conversado e falado e organizado antes com a criança ajuda com que ela tenha esse entendimento e ela entenda, ela se acalme, ela saiba o que vai acontecer. Porque se ela está indo para um lugar que ela não conhece, ela não sabe o que vai acontecer, ela vai ficar mais agitada e isso vocês podem perceber. Então, organizem a rotina da criança. Se
ficar melhor, né, para vocês, colocar isso visualmente, fazer cartazes com fotos da rotina para que a hora que a criança acorda, vocês colocarem um muralzinho lá para ela e à medida que ela for crescendo, vocês depois irem escrevendo e vocês verem que isso ajuda, é uma boa estratégia, isso também dá certo. Ou se só falar e contar para a criança, como eu falei, ajudar, pode ser, né? Por isso que eu digo, não existe nada muito, não é uma regra fixa. Então a gente tem que ir tendo aí a criatividade e ir colocando, né, ajustando. Mas o que eu quero que vocês entendam que sim, é importante deixar a criança com isso organizado, que ela saiba que quando ela vai para a escola, depois quando ela volta, ela vai tomar banho, ela vai jantar, ou ela janta, toma banho, daí tem a horário de história dela já sabe que depois da história ela já vai dormir, e com essa rotina vocês conseguem fazer com que a rejeição, com que os desafios e essas briguinhas que acontecem, esses estresses que acontecem na vida do todo dia, diminuam com muita intensidade, porque isso já faz parte do dia a dia, a criança já entende e a gente não vai fazer muitos acordos aí. Pode fazer um acordo ou outro? Pode, mas a gente não pode mudar tanto, porque senão a criança vai pegar o teu fraco e ela fala, bom, hoje eu não quero isso, hoje eu quero... Não. Então a criança tem que entender que regras são regras e que na nossa casa as coisas funcionam desta forma. Então, isso já a criança já vai entendendo. Até ela entender isso, a gente precisa repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Educar exige paciência. Então, sem paciência, a gente não consegue. Se você está num dia sem paciência, passe essa tarefa para outra pessoa, ou então você fale para o seu filho, me dá um tempo, hoje eu estou nervosa, se ela começar a gritar, me dá um tempo, porque senão a gente vai brigar. Vou me acalmar. E você dá um modelo de como que se acalma. Você vai respirar, você vai andar, você vai tomar uma água, enfim. Você vai dando o modelo e vocês vão vendo como tudo isso vai se acertando. Mas o importante é a criança entender que as coisas têm regras, que têm rotina e que não é sempre do jeito que ela quer, porque nem sempre vai ser. Algumas vezes a gente consegue atender, mas outras não. Então, fica aí essa dica, essa sugestão. E se você tem dúvidas, escreve para nós e eu vou ter o maior prazer em responder. Se você gostou, dá um like e compartilha com quem você acha que vai ajudar esse conteúdo.